Bom, falando um pouco sobre o assunto de mudança de carreira, me aconteceu recentemente de eu voltar a estudar a área tech. Não é necessário hoje, muitos dos cargos de área tech, você precisar fazer faculdade. No meu caso, eu voltei a fazer no meu caso, eu estou fazendo uma de inteligência artificial, pelo motivo pessoal de eu não ter conseguido terminar a minha antiga faculdade de desenvolvimento de software. Então, para mim foi importante voltar a cursar, ainda que seja uma graduação rápida, né, um superior tecnólogo. Eu ainda considero muito positivo eu finalizar essa faculdade por motivos completamente pessoais. Hoje, reagregando conhecimento, né, eu trabalhei, tive empresas no ramo de software aí por mais ou menos uns 5 anos, aí se for juntar todo o tempo meu nessa área. Então, adquiri muita experiência sobre isso. Mas, curiosamente, a área tech, ela muda muito. O que eu sabia 10 anos atrás, 13 anos atrás, hoje praticamente está anulado as tecnologias que eu utilizava. Hoje são outras tecnologias, no qual eu já me especializei nelas. Até porque, curiosamente, eu não perdi a minha habilidade de lógica de programação. Então, voltar a aprender uma nova linguagem é muitíssimo rápido. Algumas dicas que eu poderia dar para vocês que pensam ou estão pensando em mudar de área ou uma mudança de carreira muito drástica é estar ciente de quais são as suas habilidades. Eu até preparei aqui algumas listas que aí vai ficar um pouco mais fácil de eu mencionar com vocês. Primeiramente, entenda qual é a motivação sua dessa mudança. É uma motivação pessoal? Sabe aquele conceito que é bem popular nas mulheres que depois de uma separação elas cortam o cabelo e postam nas redes sociais um belo dia eu resolvi mudar? Ou os homens também que volta para a academia para botar um shape. Então isso é uma motivação por uma causa. Então analise bem se a mudança de cargo que você quer ou de carreira tem a ver com motivos emocionais. Por quê? Os motivos emocionais, eles podem ser tratados com um psicólogo e depois de um tempo você acreditar que não seja tão necessário uma mudança de carreira assim. Uma mudança de carreira que eu digo é você sair, por exemplo, da área de construção civil como engenheiro e virar médico, virar advogado. São áreas praticamente opostas. Por exemplo, o meu caso, eu sou arquiteto. Então, tive muitas matérias de exatas e sempre fui especialista da área tecnológica disso, com especialista em BIM. Quando eu mudei para a área tech e eu passei a estudar dados, né, no qual estou me especializando hoje como cientista de dados ou trabalhando também como analista de dados, não foi uma mudança drástica de conceito. Então, eu estou ainda dentro do mesmo conceito no qual eu estou trabalhando hoje. Outra coisa é você ter clareza nos seus objetivos pessoais. Por exemplo, se você almeja ser um analista especialista em um determinado assunto, você vai ter que ir a fundo em determinado assunto para poder se tornar especialista ou analista daquele assunto. Se você quer apenas subir para um cargo de gestão, você tem como estudar e trabalhar isso de uma maneira a não mudar completamente. Por exemplo, eu como arquiteto, eu fiz um MBA de liderança e equipes de alta performance e brand. Foi muitíssimo legal, a experiência foi maravilhosa, ela aprimorou o meu lado de liderança. E eu continuei sendo arquiteto, continuei desempenhando o meu cargo de analista de projeto, posteriormente também fui analista de orçamentos. Então esse MBA, ele é de uma área de gestão, mas ele aprimorou as minhas habilidades na área de liderança. Ou também eu prestei alguns serviços também de gestão de projetos, foi maravilhoso graças a esse MBA. Ele não fez uma mudança de carreira em mim, mas ele aprimorou um cargo de gestão em vez de especialista que eu era antes com o BIM. Era não, porque eu não perdi a habilidade, mas entenda como uma árvore, né, que você coloca, ou você vira um especialista ou você vira um gestor. Então, muitas vezes a mudança de carreira, ela não diz respeito a essa mudança drástica. Ela diz respeito a apenas um aprimoramento de um cargo em que você pode mudar uma árvore ou não. Levando em conta o que já mencionei antes, é muito importante você notar
qual é a sua real habilidade. Por exemplo, eu dentro do meu trabalho como arquiteto ou como analista, eu sempre me destaquei na área de dados, mesmo sem conhecer hoje como eu conheço a área de analista de dados e e a área de ciência de dados. São coisas diferentes, eu vou ter a oportunidade de explicar aqui no canal, mas eu sempre gostei de pesquisar sobre os dados da empresa, sobre os dados dos funcionários que eu liderei durante algum tempo, indicadores de performance, KPIs. Então isso era já também gráficos em BI, que eu tinha um meu pessoal. Imagina, eu como analista eu tinha um gráfico de BI pessoal para gerenciar os dados, como eram feitos os meus dados pessoais, como era o meu desempenho, como era o desempenho de minha equipe, como estavam sendo feitos os faturamentos. Então eu já vivenciava a área de dados. Então quando eu migrei para a área de dados, dentro desse conceito, eu já reconhecia uma habilidade minha, no caso uma soft skill. Eu tive que estudar um pouco dos conceitos de ciência de dados, de estatísticas, de software de programação para performance, no caso de dados, estudar linguagem de programação SQL, de banco de dados. Então, isso são ferramentas para uma área no qual você já estava consolidado devido às suas habilidades naturais. Então, isso não necessariamente atrapalhou o meu cargo que eu tinha antes, na minha formação, minha hard skill de arquiteto, mas ela aprimorou devido a outras competências que eu tinha. Então é muito interessante você, quando pensar na mudança de carreira, você entender quais são as suas reais motivações, quais são as suas principais habilidades, quais são as suas habilidades latentes ou a que você vai despertar. Por exemplo, tem muitas pessoas que nunca foram líderes, era o meu caso, dentro de cargos de empresa. No entanto, eu sempre tive cargos de liderança dentro das comunidades no qual eu participava, dentro das ordens no qual eu participava, né? Seja religiosa, seja outras ordens, ou até mesmo no âmbito familiar. Eu sempre fui o responsável por fazer as coisas, tomar as atitudes. Então, quando você entende que você é líder dentro de outras áreas, não será diferente para você ser líder dentro do conceito, do contexto da empresa no qual você está ali, ou dentro, ou quando você também vai virar empreendedor. Então é muito interessante você perceber essas vírgulas que tem no contexto de mudança de carreira. Veja, são várias variáveis. É muito importante você colocar mesmo no papel os prós e contras e também o investimento que vai ser necessário para ter essa mudança de carreira. Tendo tomado a decisão de qual área você pretende mudar, é muito importante você analisar no mercado. Eu mesmo utilizo muito o LinkedIn, então para mim foi muito interessante e fantástico entender que muitas das habilidades que eu precisava para trabalhar na área de dados, como cientista de dados ou como analista de dados, muitas delas eu já tinha as soft skills, né? Mas mesmo as habilidades técnicas necessárias para a área de dados, algumas eu já tinha da minha experiência como programador. Eu já tive experiência como programador web, já fiz páginas web. Apesar de ter sido há 10 anos atrás, como eu operava mesmo como analista, ou quando eu tive empresa que eu gerenciava as atividades de outras pessoas nesse sentido, isso já me trazia essa clareza. Então eu só precisei aprimorar para as tecnologias de hoje. Então hoje já tinha muito separados os cargos de front-end, de back-end, de full stack. Então essas nuances aí, esses cargos que foram sendo criados, era o que eu precisava entender e aprimorar. No meu tempo eu fazia front-end, back-end e de vez em quando full stack também, porque fazia parte do contexto inteiro web. Hoje se dividiram em cargos separados, ficou até mais interessante ao meu ver, mas veja, independente das pessoas que assistirem esses vídeos e entenderem a área que estão se adequando, é entender no mercado o que está sendo pedido. Por exemplo, eu fiz uma mentoria de uma pessoa que está na área financeira e queria migrar para a gestão financeira, como é que iria subir de cargo, mas essa pessoa precisava ter muitas habilidades. Então, quando eu expliquei para essa pessoa hoje como é que está sendo feito o trabalho de um analista de dados de elite, o que a gente foi fazer junto? Fomos no LinkedIn, avaliamos alguns bons profissionais de algumas áreas,
outros eu já conhecia como referência. Então, o que é que eu peguei de experiência? Não, hoje um analista financeiro ele tem que ter Excel avançado como base principal, apresentação de dados em Power BI, ou seja, ele é quase um analista de dados ali. Claro que isso é uma coisa muito específica, mas poxa, se você quer ser um funcionário de elite, se você está estudando para mudança de cargo, você não vai querer ser um cara mediano, uma pessoa, um homem ou uma mulher mediano dentro dos seus cargos, você vai querer ser uma pessoa de alto nível. Então você vai estudar ali os cargos, as habilidades e as ferramentas de uma pessoa de alto nível. Então você nunca vai querer ver as avaliações de um assistente financeiro. Você vai querer ver como se tem um comportamento de um analista financeiro, um gestor financeiro. Então você vai pegar as habilidades que no próprio LinkedIn as empresas colocam. Essas são as atividades do cargo, o que esperamos de você? Isso, isso e isso. Você vai listar aquilo ali, preparar um currículo do futuro, do cargo em que você pretende mudar. Então você vai ter ali uma perspectiva de futuro de que é que você vai precisar avançar. Então isso vai te dar muita facilidade do que você vai ter que mudar no futuro. Posteriormente, o que eu acho que é mais trabalhoso e chato, pelo menos foi para mim, no sentido de, no LinkedIn, você ter que colocar essa transição de carreira. Como é que você vai colocar uma transição já drástica? Você, por exemplo, eu saí e fiquei desempregado um tempo, então eu não queria perder oportunidades boas de gestão de projetos na área de arquitetura ou na área de construção civil, seja qual boa oportunidade aparecer, ou que iria sobrepor, no caso, os meus trabalhos como empreendedor. Mas o que é que eu preferi fazer? Uma mudança mais leve, eu fui colocando aos poucos as minhas novas experiências e de dados, e terminou que o meu currículo hoje é um currículo híbrido, que se uma pessoa de fora olhar, claro que eu não sou especialista de RH, mas como uma pessoa que contrata pessoas, então eu entendo que eu preciso ter um currículo que não atrapalhe a área de dados e não atrapalhe a arquitetura. Porque, por exemplo, a área de dados hoje ela trabalha com diversas áreas de trabalho, marketing, comercial, hoje tem cargos específicos de inteligência de mercado, tem na construção civil que não está muito popular, então está crescendo até bastante oportunidade nesse sentido. A cultura de dados está crescendo, então hoje eu posso me enquadrar em qualquer uma dessas. Minha especialidade, obviamente, vai ser construção civil, que é algo que eu tenho já habilidade. Já tenho já bastante soft skill, 13 anos de história em construção civil, não só como arquiteto, mas como analista. Fiz dezenas, centenas, né? Fiz quase 230 e poucas obras, projetos. Então, é muita experiência, você não vai perder isso. Então, se você vem, por exemplo, da área de saúde e vem para a área de dados, eu estou colocando esse contexto para ficar mais claro para mim, mas você pode colocar dentro do seu contexto. Uma pessoa que é da área de saúde, e eu conheci uma pessoa numa aula que era da área de saúde, ela migrou para a área de dados, poxa, ela vai ser especialista naquilo, ela vai avaliar dados médicos, ela vai avaliar, fazer prevenções futuras como cientista de dados para dados médicos. Então veja, independente da área que você estiver vindo, o mais importante é você entender o contexto do cargo em qual você está se enquadrando, o quanto que você vai ter que investir. Por exemplo, hoje a área de dados não é necessário ter curso superior. Você precisa ter essas soft skills e essas hard skills que podem ser estudadas e testadas. Se você estudou e fez alguns testes, né, fez algum bootcamp, alguma coisa que comprove que você consegue executar aquela tarefa, muitas empresas te contratam. Mas, via de regra, as empresas vão pedir sim curso superior ou, em caso, uma pós-graduação que te enquadre ali dentro da área que você esteja trabalhando. Obviamente que o contexto vai variar de cada área, inclusive a advocacia também. Eu participei de um processo seletivo, não chegamos a um contexto de salário, mas era uma empresa de advocacia que estava precisando de um especialista em dados. Até conversei de terceirizar alguns tipos de serviço, ainda estamos negociando, mas eles contrataram uma pessoa específica para a área de gerenciar esses dados, né? Uma pessoa que ali que é mais um engenheiro de dados para formatar um banco de dados realmente para eles, não necessariamente ter um banco de dados. Posteriormente de você ativar o seu LinkedIn e propor essas mudanças, você começar a postar coisas sobre a mudança sua diária que você está trabalhando, é muito interessante você ativar o seu network. Eu, por exemplo,
Nem todas as empresas eu fui exemplar, cometi erros, não fui um profissional excelente devido a vários contextos. Existe uma certa depressão dentro do trabalho também que você tem, que muitas vezes você não está se sentindo bem, você queria brilhar mais na empresa, você às vezes não tem oportunidade, você está dentro de uma equipe que não respira, não tem a mesma frequência que você, o mesmo entusiasmo de inovação, de tocar as coisas para frente, e muitas vezes você vai ficando para trás nesse contexto, vai se entristecendo, e quando vê você está doente e não está performando dentro da empresa. É um quadro triste, mas muitas vezes as pessoas veem brilho em vocês também em determinados cargos que não são nem do setor. Eu mesmo depois que saí da empresa, da última que trabalhei, eu fui surpreendido com muitas pessoas e com muitas propostas dentro de já outras empresas que essas pessoas começaram a trabalhar, e elas me contrataram para conversar, para saber como é que eu tô, para ver se eu me enquadrava dentro das empresas deles. Eu disse, poxa, pera lá, eu não me sentia cara tão bom assim dentro da empresa. Muitas vezes eu me sentia até crítico. Mas o que é que essas pessoas avaliavam? O meu esforço, a minha vontade, porque mesmo estando num contexto triste, eu não atendia um cliente triste. Eu conversava com o pessoal do comercial, eu ia com entusiasmo e alegria em vender e representar a parte de orçamento que no tempo eu representava, porque era importante para mim ter excelência dentro do máximo que eu poderia naquele tempo, tanto dentro das minhas capacidades técnicas, tanto dentro do que eu poderia fazer dentro do meu cargo que eu tinha no momento. Então, você trabalhar bem dentro de contextos ruins, gerencia esse network, porque essas pessoas também vão mudar de carreira, vão para outras empresas, e nessas outras empresas vai ter o cargo lá que você hoje busca, e essas pessoas vão te indicar. Então, hoje eu recebo indicação a minha penúltima empresa, da última empresa. Recentemente também recebi um convite de uma empresa muito anterior que eu trabalhei, mas a pessoa me chamou porque disse assim, e inclusive essa pessoa no tempo era quase que subordinada minha naquele tempo. Eu cheguei a treinar ela, mas a pessoa me convidou para a empresa. Então olha que gostoso muitas vezes também a determinados funcionários que negam conhecimento, não querem ensinar porque tem medo de perder o cargo. Se você quer avançar na sua carreira, quer galgar cargos superiores, treine alguém para ficar no seu lugar. Se você é um assistente, treine para ficar alguém no seu lugar para você virar analista. Se você é analista, treine alguém para ficar no seu lugar para você ir para cargos de coordenação, de supervisão, de gerência. Ah, mas se tem risco de eu sair? Tem. Toda empresa tem. A empresa ela tem CNPJ e não coração. Então, se ela achar necessário te colocar para fora, ela vai te colocar para fora sim. Mas aí o que é que acontece? Você já está com a energia, a frequência de alguém que está em cargo superior. E muitas vezes eu não entendi isso, porque eu me candidatei, eu tive a feliz e infeliz notícia de um cargo muito bacana que eu concorri, que no final ela disse assim, Alberto, eu não posso te contratar porque você é overqualified para o cargo que a gente se overqualify. Eu não me veio na cabeça assim a palavra de primeira. Overqualify o que é? Sou super qualificado? Sim, porque isso vai acontecer com você também, porque, por exemplo, eu sou sênior na área de construção civil. Quando eu migrei para a área de dados, eu vou procurar cargos com salários mais baixos, muitas vezes júnior. Por quê? Humildemente eu estou reconhecendo que eu não vou me enquadrar num cargo de sênior do que pede da área de dados. Então eu vou começar como júnior, vou começar às vezes como assistente. Só o que é que acontece? As empresas têm receio de que sua decisão seja uma decisão momentânea, que se você enjoar daquele cargo e saber que não vai dar certo, que você está ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais, 4, a área de dados paga muito bem, eu vou voltar para a área de arquitetura e construção civil para voltar a ganhar 7, 8 de novo. Então, o que é que acontece? A empresa vai ter esse receio. Então, a consistência e o seu network vai te ajudar a adentrar de novo na área que você se propõe, né, na área que você quer mudar.
mas que te dê a segurança de alguém que confia nas bases do seu trabalho, confia na sua ética, confia do jeito que você se porta, confia do jeito que você encara o trabalho, do jeito que você executa, a sua seriedade, você ser pontual. Então todos esses contextos aí enriquecem bastante a sua transição de carreira e também a base sólida ali, sua mesmo como profissional, para mostrar como é que você trabalha. E por último, o mais importante é o seu plano de desenvolvimento e o quanto que você vai investir. Pense na sua mudança de carreira como uma empresa no qual você está mudando e que você vai ter que ali ver o quanto que você vai investir, o quanto que você vai lucrar. Ninguém vai cometer, assim, eu acho muito difícil alguém mudar o cargo que você tem hoje ganhando, sei lá, 10 mil e você vai entrar numa carreira que vai ganhar no máximo 5. Existem pessoas que trabalham baseado em paixão? Existem, mas é muito raro. Então, assim, também até entra dentro do contexto desse plano de desenvolvimento e as variáveis. Ou é uma variável positiva para mudar? É uma variável negativa? Uma coisa que eu até queria fazer esse vídeo em 2 partes, né? Eu vou fazer um plano de desenvolvimento para quem é solteiro e quem é casado, homem ou mulher. Por quê? São variáveis diferentes. Eu, por exemplo, eu nunca vou ter todas as variáveis de uma mulher. Eu estou pesquisando com algumas amigas que engravidaram, tiveram que mudar de carreira, não por obrigatoriedade, mas por preferência, por facilidade. Muitas mudaram, 2 pelo menos que eu conversei, uma delas muito íntima, que ela era de uma área que exigia 100% dela, hoje ela tem que dar atenção ao filho, então ela optou por mudar de carreira para ter a possibilidade de trabalhar home office. E hoje ela trabalha super bem dentro da área, obviamente ela ganha menos, foi uma coisa que ela relatou, mas ela é muito feliz hoje trabalhando dentro de casa, junto com a sua família. Então isso se torna benefício, é uma variável importantíssima para você mudar de carreira. Por exemplo, hoje eu como professor, como mentor, eu tenho esse meio turno de trabalho no qual eu trabalho em casa, hoje eu posso cuidar da minha família, existem hoje pessoas na minha família que requerem certos cuidados, eu não posso estar muito distante, é importante para mim também estar distante, por questões de cuidado mesmo, de amor, você tem que ficar junto da pessoa ali. Então hoje eu poder trabalhar em casa, ter todo esse cenário aqui, poder trabalhar conversando com vocês ou prestando serviço é glorioso para mim, porque dentro de empresas também no qual eu trabalhei, eu tive cargos que não me permitiam falar. Tem uma escala ali, né? Tem uma hierarquia dentro da empresa que você não vai ter permissão de falar. Então todas essas são variáveis que às vezes você está dentro de uma empresa que é um cargo que você não gosta muito, mas você tem poder de fala, você está quase perto da área de gestão, você tem funcionários, você é líder. E quando você muda para uma outra área, você não vai ter isso, você vai começar do zero. Então você vai estar pronto para poder fazer isso. Existe algo na área de tecnologia que se chama roadmap, né? Você seguir ali, o roadmap entenda como um mapa de corrida, né? Lembra daqueles brinquedos de tabuleiro que você jogava o dado e ia seguindo os caminhos ali? Eu vou até ver se eu não coloco assim aqui algum ponto da tela, um roadmap, por exemplo, de que muitos que eu segui quando mudei de carreira. Peguei ali um roadmap de SQL, que é uma linguagem de banco de dados, então eu segui todos os pontos do básico até o avançado para dizer que eu formei a estrutura de conhecimento e digo, não, agora eu posso sim trabalhar com linguagem SQL. Não, eu vou seguir o roadmap da linguagem de Python. Então eu vou seguir aquele roadmap. Roadmap do cargo de dados. Eu não pesquisei cargos, por exemplo, como advocacia, medicina, mas com certeza deve ter algo a respeito e cabe a você que vai mudar de área pesquisar também, porque isso faz parte do contexto. Essa pesquisa vai te expor a dificuldades, a depoimentos positivos, negativos sobre a carreira, porque existem pessoas que saem, por exemplo, minha prima fazia psicologia já há muitos anos, eu acho lindíssima a área de psicologia, inclusive por muitas vezes me sinto psicólogo, eu estudo psicologia autodidata, né? Leio alguns artigos, leio alguma coisa sobre como é que se utiliza, o cérebro funciona, como é que ele tem as capacidades positivas, negativas.
é uma coisa mais voltada para o PNL, porque isso inclui a parte de liderança que eu quero entender das pessoas que eu lidero, das pessoas que eu faço mentoria, de ajudar elas da melhor maneira possível. Então eu acabo pegando algumas disciplinas dessa área e agrego para mim, mas não necessariamente seja isso. Mas minha prima mudou para a área de assistente social, foi por amor, foi por paixão, ou mais proximidade. Muitas vezes quando você é jovem, você vai porque quer ficar perto de um amigo. Veja, não vou dizer que é infantilidade, mas seria prepotência minha até falar desse sentido, porque você nunca sabe o sentimento real de uma pessoa. Mas veja, são variáveis que às vezes você decide mudar por coisas assim que não é bem a sua vontade ou a sua paixão. Muitas pessoas tomam a decisão de ir para uma área de trabalho muito jovens, muitas delas vão realizar sonho de mãe, de pai, e nunca serão 100% realizadas, nunca vai ter a plenitude da realização de seu trabalho. Então veja, são muitas variáveis que na parte de desenvolvimento, de definição de plano de desenvolvimento, você vai ter que colocar no papel aí, com bastante cuidado, com bastante pesquisa antes de fazer esse investimento. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre hard skill e soft skill, que vai ser agregador desse vídeo. Mas entendam que a parte de habilidades que você vai ter que procurar entre hard skill e soft skill, a hard skill entenda como faculdades, pós-graduação, e soft skill é uma coisa que um curso ali temporário, de carga horária mais baixa, vai te ajudar. Ou muitas vezes um coach mesmo, um treinamento de liderança, um treinamento à saúde, hoje eu coloco até como soft skill, tá? Uma coisa que eu coloco como um valor que certas empresas buscam, que pessoas que buscam cuidar da saúde, elas performam também. Então, não tendo nenhum tipo de preconceito para as pessoas gordinhas como eu sou, mas que a obesidade ela aí vem com alguns tipos de problemas. Então veja o quanto de coisas que eu poderia conversar horas nesse vídeo aqui, e ele já está até muito grande, mas eu acredito que eu coloquei todos as bolas aí, as maçãs na cesta, para dizer que são etapas complexas que você tem que se enquadrar. Eu coloquei aqui algumas coisas da minha trajetória, mas você pode colocar algumas da sua, que você vai entender melhor como vai ser essa transição de carreira e o quanto vai investir. Eu, por exemplo, nos últimos meses, eu investi em coisas que eu estou me preparando para um futuro meu como mentor, como professor. Eu tenho pretensão de fazer mestrado, doutorado. É uma coisa pessoal minha, não é questão de riqueza, não é questão de nada disso, nem de vaidade. É uma coisa extremamente pessoal, que eu nasci e cresci com isso, eu admirava meus professores, admiro alguns pesquisadores. Então o fato de eu querer fazer mestrado não está relacionado a dinheiro nem vaidade, mas se isso for importante para você, você tem que buscar, por que não? Então veja o quanto que vai ser necessário investir. Ou a última mesmo MBA que eu entrei de ciência de dados na USP é o mais caro que eu já paguei. Então coloque na cesta se vale a pena fazer esse investimento, se prepare para essa transição no baixo salário que você vai receber na transição. Converse com o seu cônjuge sobre essa mudança, porque isso vai ser muito importante para que você passe pela trama psicológica disso, porque se você ama realmente um cargo que você nunca estudou, você vai sentir ele subindo aos poucos e sua paixão vai escalando. Eu mesmo fiquei viciado em voltar a estudar área de tecnologia, porque era algo que eu gostava, sempre gostei, mas por ironia do destino e por questão de ser jovem e seguir o cargo na empresa, no meu tempo tinha essa coisa de seguir, né, cargo da empresa, fazer carreira. Eu acabei viajando o Brasil inteiro através dessas empresas. Eu conheci de norte a sul do país através da construção civil dessas empresas que trabalhei. Me desenvolvi também, mas eu segui carreiras que talvez não fosse a natural minha. A arquitetura ela veio como algo da construção civil que eu gostava e entrei porque eu estava dentro daquela área. Mas eu poderia, se encontrasse uma oportunidade em uma Big Tech, por exemplo, há 13 anos atrás, eu teria seguido na área de tecnologia. Então isso também são variáveis. As decisões que você está tomando hoje de estudo são suas pessoais
ou você está estudando para se enquadrar dentro de um cargo dessa empresa? Fica uma provocação minha aqui, comenta aqui embaixo se você fez algum tipo de transição dessa, como eu fiz também, de entrar no cargo de uma empresa ou seguir um tipo de estudo para se manter dentro do cargo da empresa, ou até sonhar dentro de cargos dentro dessa empresa, né? Cargos mais altos dentro dessa empresa. Então deixa esse comentário, dê um like ou um dislike para avaliar o vídeo. Comente também sobre a sua mudança de carreira. Se eu puder te ajudar com alguma indicação, eu vou colocar aqui embaixo também algum comentário. E voe alto!